Olá, começa agora mais um Rota Jurídica. No programa de hoje, em comemoração ao Mês das Mulheres, temos um papo especial com Zeli Paim Menezes, diretora da Assessoria de Gestão Documental e Memória do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A Zeli é responsável pela exposição Evolução da Proteção à Mulher, contada nos processos jurídicos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que traz um olhar sobre a trajetória dos direitos das mulheres através dos registros judiciais. Zeli, muito obrigada pela sua participação aqui no programa hoje. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite para estar aqui com vocês e falar um pouquinho do trabalho que nós desenvolvemos no Poder Judiciário, daqui do estado de Mato Grosso do Sul. E é sempre muito bom falar com jovens para que nós continuemos formando, né, uma sociedade mais justa. Com certeza. Zeli, conta um pouco da sua história, como que a sua trajetória ela te levou a essa área de gestão documental? Eu trabalhei 18 anos na área de tecnologia da informação. Então, eu não me via mais trabalhando com o processo físico. Eu estive na implantação do processo digital no Estado, e daí, com um olhar muito clínico de um desembargador, numa gestão passada, ele falou, olha, eu quero que você leve inovação para a gestão documental. Então, aí, através foi um convite, foi uma fala bem interessante. Ele falou assim, eu vou tirar você da área tecnológica e vou colocar você junto às traças, porque esses processos justamente é isso, né? A gente precisa tratar esse processo, a gente tem um laboratório que faz isso, que faz o tratamento desse processo, que tira os fungos, então, assim, enfim, eu cheguei realmente às traças e agora estamos aqui e nós temos levado já, eu estou como diretora na gestão documental desde 2021 e de lá para cá a gente tem evoluído bastante com relação a isso. Estar no judiciário, eu estou há 26 anos. Eu comecei a minha trajetória lá em 1999, trabalhei em algumas comarcas, Costa Rica, Coxim, e depois lá em Coxim, por conta da minha disponibilidade em ajudar, me trouxe para o Tribunal de Justiça. Por quê? Porque para você implantar um processo, você sair do papel e entrar no processo digital, ele necessita que você tenha uma didática para você ensinar, que você tenha uma boa comunicação com todos e um engajamento, né? Nessa época, eu já tinha feito o curso de letras. Eu usei a didática aprendida, eu usei a facilidade de comunicação como professora para ensinar aos servidores do Poder Judiciário. Depois disso, quando eu vim para o Tribunal de Justiça, eu vi a necessidade, eu vim em 2012 para cá, eu vi a necessidade de fazer o curso de Direito. E daí eu fiz o curso de Direito. E hoje, eu digo que na assessoria de gestão documental, eu caso essas minhas duas graduações. E daí depois eu fui fazendo algumas especializações, que cheguei à gestão documental e museologia, curadoria, por conta da necessidade do cargo. Eu acho que a gente vai agregando ao longo da nossa vida, na nossa trajetória, e isso vocês vão ver, e são muito jovens, terão a oportunidade de fazer N graduações, N especializações, mestrado, doutorado, pós, por conta que a gente eu acho que a gente vai casando uma coisa a outra. Eu já estou até querendo fazer história, porque eu já estou vendo a necessidade de conhecer um pouco mais, né, a parte da história mesmo. Nós estamos contando a história do nosso Estado e da nossa população através dos nossos processos. Então, eu tenho um historiador que trabalha comigo, eu tenho arquivista, eu tenho bibliotecário, e a gente tem que meio que navegar por todas essas áreas para você chegar a uma gestão documental. É muito prazeroso, né? É muito gostoso, principalmente quando a gente começa a garimpar processos, que literalmente é isso, nós estamos garimpando processos
das comarcas, dos arquivos dos fóruns, e trazendo para o arquivo judicial centralizado. Hoje, no nosso arquivo judicial centralizado, arquivo geral e judicial centralizado do Poder Judiciário, estima-se, não é um número real, nós só vamos ter isso daqui a alguns anos, estima-se que nós temos 5 milhões de processos físicos salvaguardados conosco. É muita coisa. Muitos processos. E quanto tempo demora para fazer todo esse apanhado e organizar? Vamos supor, um processo. Como que vocês dividem isso? É um processo por vez? Quantas pessoas também vocês colocam para ajudar nessa dinâmica? A nossa assessoria ela é composta por 42 pessoas. Dentro desses 42 aí, incluso eu, nós temos estagiários do curso de Direito, nós temos estagiário do curso de História, nós temos menores aprendizes e os servidores. E o Tribunal de Justiça ele contratou uma empresa, né, através de licitação, para fazer a digitalização do nosso acervo. Nós estimamos, e eu espero que sim, que em 5 anos a gente consiga fazer toda a digitalização do nosso acervo, né? E todo esse trabalho levou você a essa exposição, Evolução à Proteção à Mulher, contada nos processos históricos do PGJMS. Conta pra gente um pouco dessa exposição maravilhosa, Zeli. Nós já tínhamos feito a pesquisa com relação à escravidão e daí nos processos de escravas, que envolvia escravas, nós nos deparamos com violências. Violências dos donos dessas escravas, violência dos companheiros dessas escravas. E daí, quando nos foi demandado uma exposição, foi demandado pela Coordenadoria Estadual da Mulher, nós sugerimos que nós levássemos esses processos, porque a gente precisa ver um pouquinho da evolução, que também não evoluiu muito, né? Se a gente for pegar processos bem antigos, a gente vê nos processos antigos as mesmas violências que a gente se depara hoje. Então, mas foi sob demanda. E qual que é a importância de resgatar essa história para o público atual? Eu vou colocar a minha opinião pessoal. Tá? Além de nós conseguirmos contar a história, né, a evolução que nós tivemos, a gente fazer um pincelar na história social, eu vejo que nós temos a oportunidade, através desses estudos, dessas pesquisas, desses processos, a gente trabalhar um pouquinho na área educacional, na área religiosa, na área familiar. O meu interesse enquanto pessoa, enquanto mulher, eu quero contribuir para políticas públicas, inclusive. Por quê? Porque lá em 1800, que nós temos processos de 1800, nós já nos deparamos nos autos com a violência que sofriam as mulheres dentro de casa. Nós vivemos ainda, em 2025, mas nós vivemos uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal. E daí essas mulheres sofreram e ainda sofrem por conta disso. Na verdade, isso que você falou, a gente tem visto nas redes sociais, né? O que tem acontecido aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande também a gente tem visto muitos casos de feminicídio, muitos casos de abuso contra a mulher. Então, assim, com certeza isso que você colocou é um ponto muito importante da história ser contada para que as pessoas entendam que isso já vem de muito tempo atrás e que, na verdade, estamos tentando mudar, mas ainda não houve uma mudança grande em relação a isso, né, Zeli? Não houve. Eu acho que melhorou a questão legislativa. Nós tivemos aí algumas coisas que foram acontecendo legislativamente por conta
das coisas que eram os fatos reais que vinha trazendo e forçando, né, os nossos legisladores a fazer alguma coisa. Mas, Etienne, eu digo assim, não adianta forçar na lei se nós não trabalharmos a educação. Nós temos que trabalhar a educação lá dos pequenininhos, né? Nós não podemos ver um menino de 5 anos batendo na coleguinha de sala e a gente não fazer nada e a gente achar normal. E aí as jovens aqui, e os jovens também, porque eu acho que é a questão do respeito, né? Que deve existir um respeito. E a violência, a gente fala muito da violência, e vou falar bastante com relação a isso, com relação à mulher, mas a violência é num todo, né? A falta de respeito, ela leva à violência, ela gera violência. Então, nós precisamos trabalhar isso, né? Tá ok, Zeli. Tem perguntas da plateia para Zeli? Me chamo Giovana e eu gostaria de saber se entre os processos que foram selecionados, tem algum que a senhora considera particularmente impactante e poderia compartilhar um relato sobre ele com a gente? Eu tenho vários processos que eu acho impactante no nosso acervo. Dos que eu trouxe aqui, eu trouxe o processo que foi de um estupro de vulnerável. E daí é só para a gente falar um pouquinho mesmo dessa questão. Essa menina, ela deficiente física, e ela era estuprada pelo padrasto. E daí ela foi estuprada por muitos anos, por muito tempo. Ela já vinha sendo, quando chegou ao conhecimento do judiciário, das autoridades, ela estava com 6 anos. Mas ela já vinha sendo estuprada. Teve exame de corpo de delito, mas falavam assim, não, ele é um cara bom. Ele é um cara bom, ele assumiu a paternidade. Essa criança, ela come, ela tem casa, ele trabalha para prover essa família. Então, isso não é nada demais, né? Então, isso, para mim, causa indignação. E quantas outras crianças, talvez ainda em 2025, passem por situação semelhante, porque a situação da violência doméstica, e principalmente quando envolve menor, é com pessoa muito próxima. Isso nós já vimos em processos antigos e continuamos vendo isso, né? Padrasto, tio, pai biológico, mãe. Nós tivemos processos de estupro, de mãe violentando. Então, isso, para mim, é o que... Eu não sei se é... Giovana, eu não sei se é o mais relevante, né? O mais impactante, assim, mas eu acho que é um processo que... Esse tipo de crime, eu acho que, para mim, é o que mais me dói, né? Porque é uma criança que não tem voz, que às vezes ela fala e não é ouvida. Muitas vezes ela é espancada pela mãe, porque está mentindo. Teu padrasto jamais faria isso. E isso eu estou falando assim pelas coisas que nós lemos nesse e em tantos outros processos. Agora eu vou para um rápido intervalo, não saia daí, é bem rapidinho. A indústria da moda é a segunda maior poluente do mundo. São consumidos 3.900 litros de água para a fabricação de apenas uma camiseta de algodão. Para um jeans, 3.781 durante toda a sua vida útil. Qual o destino daquela peça de roupa velha no fundo do armário? O que não serve para você pode servir a outras pessoas. De volta com Rota Jurídica, e nesse bloco vamos falar sobre a evolução da proteção à mulher no sistema judiciário. Zeli, como que a análise desses processos, eles ajudaram
a compreender a evolução da legislação e da atuação do Judiciário na proteção dos direitos das mulheres? Nós contribuímos nessas pesquisas, desses processos históricos. Geralmente a gente entrega algum relatório para a Coordenadoria da Mulher, como nós já tivemos, temos relatórios publicados, inclusive, e é principal. O Judiciário ele atua em situações preventivas, junto com outros órgãos. Quando chega o processo, já aconteceu o crime, né? Então, a atuação do Judiciário hoje ela está mais voltada justamente para essas demandas preventivas. Nós temos as mãos empenhadas, que é bem público, temos Todos por Elas. Agora foi instalado, agora há pouco, a 4ª Vara de Violência Doméstica, justamente para diminuir o trabalho dos outros cartórios e agilizar esses processos. E o Judiciário em si ele é bem atuante com relação a isso. A contribuição que nós vamos dar, e nós já estamos trabalhando nisso, nós estamos fazendo, vai sair uma publicação, talvez até o final do ano, contando o que acontecia com os processos, fazendo uma analogia com os processos atuais, levando isso um pouco para a nossa história e, inclusive, para a filosofia. Nós temos um filósofo que trabalha conosco e a gente está fazendo esse trabalho, esse engajamento, porque envolve áreas diferentes. Isso que eu ia perguntar para você, como que a filosofia entra nesse papel da parte histórica? Já os filósofos antigos, se nós pegarmos algumas literaturas, né, da filosofia antiga, a gente vai ver muito do patriarcado. E daí nós vamos trazendo isso aí. Se você pegar lá, você não vê filósofa. Né? É raro, né? É raro você ver homens. E daí temos relatos históricos, e daí eu não vou entrar nessa seara, mas nós temos relatos históricos que mulheres se vestiam de homem, se portavam como homem para estar numa sociedade, para falar um pouco daquilo que pensava e debatia. Nos processos, a gente encontra muitos homens que entraram com a ação, né? Estão na parte ativa do processo, e pouquíssimas mulheres. Pouquíssimas, porque nem isso elas tinham medo. Né? Elas tinham medo. Nós temos, aí eu vou sair um pouquinho dessa área da violência, mas nós temos aqui no nosso estado, e aqui em Mato Grosso do Sul, no Poder Judiciário, o primeiro processo amigável, de separação amigável, que aconteceu no Brasil e que foi demandado por uma mulher. Esse processo, eu já nem sei quantas vezes a gente já mostrou esse processo. Ele está digitalizado, ele está disponível, ele é pesquisado. Televisão, redes de televisão entram em contato, querem saber a respeito do processo. Então, está disponível, tá público. Então, a filosofia, a gente faz esse resgate. Será que os nossos filósofos atuais vêm debatendo com mais vigor, para falar um pouco, para minimizar esse problema social, porque a filosofia ela leva muito para a sociedade. Então, eu acho que é por conta disso que está casando essa ideia e está saindo algo bacana. E, na sua opinião, você acha que esses filósofos estão contribuindo mais? A meu ver, sim. Sim, mas eu acho que ainda a gente pode melhorar. A gente pode ter mulheres mais atuantes, né? Na filosofia, na história, no direito. Já melhorou muito, mas a gente ainda precisa mais. Nós precisamos mais de mulheres em cargos de gestão pública, gestão política. A gente precisa das mulheres mais atuantes. Nós temos uma sensibilidade muito maior, não desmerecendo os meninos, por favor, não desmerecendo a classe masculina, mas eu acho que a gente precisa atuar mais. As mulheres têm essa oportunidade. Nós falamos
Nós falamos muito, né? A gente conversa mais que os homens. Isso é normal, é um fato. Mas a nossa voz, às vezes, ela fica entre quatro paredes. Né? A gente não fala, a gente não expõe, não levamos as nossas ideias. Não adianta a gente ter ideias armazenadas, só guardadas. A gente precisa falar. Eu acho que nisso aí a gente precisa melhorar muito ainda. Mais perguntas na plateia? Oi, Zeli. Eu sou a Ana Luísa. E minha pergunta é o seguinte. O que esses processos revelam sobre o papel do judiciário no passado e como ele se posiciona hoje diante da violência de gênero? O que nos revela é o seguinte, com relação ao judiciário em si. Durante esse percurso todo aí de anos, né, de uma evolução, aí hoje nós temos leis específicas. Esses processos que eu trouxe aqui, eles eram tratados pelo Código Penal de 1940. Né? Então, assim, era tudo muito diferente. A sociedade era diferente. Imagina que nós teríamos essa oportunidade que temos hoje de estarmos aqui conversando, falando a respeito de processos. O judiciário ele foi se evoluindo conforme a evolução social. E ainda falta muito ainda a gente fazer. Isso vai acontecendo conforme o judiciário ele funciona sob demanda. Né? A gente hoje já tem algo mais preventivo, mas antigamente não. Quando a gente pega esses processos, eu estou falando de processos antigos, a gente pega esses processos antigos, e daí era tudo muito mais difícil. Né? Era um processo, era um papel, era um edital que ia sair por papel, eram as pessoas que iam ser intimadas, o meio de locomoção. Nós estamos falando de um estado muito grande. Né? O estado no Mato Grosso, à época que esses processos são do estado do Mato Grosso. Então, imagina um processo Corumbá, que tinha que ser analisado em Cuiabá, e que levava-se um tempo para o judiciário. Ele era analisado em primeira instância aqui no Mato Grosso do Sul, né? Hoje assim, no Mato Grosso à época, e daí ele, se tivesse recurso, ia para Cuiabá. Muitos processos a gente pega assim, a gente vê que ele não tem um final. Não é que não faltou o julgamento final, não foi analisado no todo. Porque esse processo ele acontecia, foi intimado, não foi intimado, não recorreu, não fez nada, arquive-se. Então, a gente encontra muito isso, esses processos. Mas era por conta da precariedade mesmo. Né? Eu acho que era da precariedade do Estado, da Justiça. E ainda bem que nós evoluímos. Né? Agora eu vou para um outro intervalo. É rapidinho, eu já volto. Quem te ensinou a ignorar ideias? Ao invés de transformá-las. Existe beleza em recriar. Ressignificar é arte. De volta com o programa Rota Jurídica. Nesse bloco, vamos falar sobre a memória e o papel do direito na transformação social. Eu já vou jogar para as perguntas aqui para os alunos. Quem que tem pergunta para Zeli? Daniela, e eu gostaria de saber como a senhora enxerga a importância da preservação da história processual na formação dos futuros operadores do direito e de que forma o arquivo histórico pode contribuir para o ensino jurídico. Muito bacana a sua pergunta. Esses processos guardados por nós, eu falo aqui do Poder Judiciário do Estado, mas todo o Judiciário Nacional tem seu acervo, né? Tem muitos processos, mas aqui do Mato Grosso do Sul, a contribuição que nós podemos dar para a sociedade e para os estudantes é justamente o nosso acervo como uma fonte de pesquisa. O que nós estamos levando e mostrando para vocês que a gente tem um acervo imenso, que dá para vocês pesquisarem bastante e fazer uma analogia com os tempos
né, o 1800 aí, e trazer agora. Por que isso foi proveniente de uma pesquisa que veio de fora? Essa pesquisa veio do Distrito Federal, acadêmicos do Distrito Federal querendo pesquisar nossos processos por conta do processo, que nós temos processos aí da época da Guerra do Paraguai e processos aqui, que são mais conhecidos. Nós temos processos conhecidos mundialmente, como é o caso da Bruxa da Sapolândia. Aí pessoas de fora do nosso estado começaram a fazer essas pesquisas e aí nós não recebíamos visitas daqui, de acadêmicos daqui, de pesquisadores daqui. Um ou outro historiador, mas a gente não tinha essa abertura. Então, o Judiciário Sul-Mato-Grossense ele abriu as portas justamente para isso. Eu falo que nós deixamos todos pular o muro, né, e fazer essa pesquisa. E quando a gente se depara com esses processos, a gente vê que teve uma mudança tanto legislativa quanto do judiciário, mas o que a gente ainda permeia em todos os processos. A gente vai fazer uma análise, talvez o foco mesmo dessa pesquisa fica que os processos, principalmente com relação à violência contra a mulher, acontece por falta de estrutura familiar. Então, isso daí é o que todos os processos nos trazem. Falta da estrutura, leva para uma bebida. Eu sei que isso não é desculpa, né? Nem poderia existir uma violência por conta disso. Mas todos os processos a gente vê bem característico isso. Zeli, eu vi que você trouxe alguns processos aqui. Queria que você mostrasse e comentasse alguma coisa, algo relevante que você tenha encontrado nos processos. Até ontem, o nosso processo com relação à violência contra a mulher ele datava, inclusive está aqui, era de 1885. Ontem, nós tratamos, digitalizamos, fizemos a ficha que a gente faz uma ficha de todo o processo. É um processo de 1878. Ele é uma ação penal de feminicídio. Lá na época não existia, né? Não existia o feminicídio. Mas é de feminicídio. Foi na cidade de Corumbá que aconteceu o crime. O pai, ele era violento durante as bebidas, ele espancava a mulher quase todos os dias. A gente vê que ele não era assim, digamos que não era totalmente desprovido de uma educação ou de uma estrutura financeira, porque ele tem escravas. Aí a escrava, inclusive, teve voz nesse processo. Ela foi ouvida não como testemunha, mas como ouvinte na situação penal. E a mulher foi morta com 14 facadas. Ele pediu para que os filhos se retirassem da casa, se afastassem. Ficou ele e a mulher na casa. Isso está nos autos. E daí, quando os filhos retornam, encontram a mãe morta numa rede com 14 facadas. Nós encontramos uma publicidade da época que diz que foram 15 facadas. Mas, no processo, consta 14 facadas. Né? O processo ele é bem... Ele está bem... Eu não vou deixar vocês tocar no processo por conta da situação do papel. Aqui está um processo antigo, histórico, de 1878, que precisa ser analisado. É aquilo que eu tinha comentado anteriormente, é a dificuldade de nós tratarmos isso. Esse processo está higienizado, tá? Ele não tem problema algum, mas o problema dele é só o papel. E daí É possível vou a gente deixar, mostrar um pouquinho? É possível. Ele é solto, tá, Tiene? Se quiser mostrar por folha, ó. Posso pegar? Pode, pega aí.
Aqui, ó, vou mostrar aqui, pessoal, se quiser comentar sobre ele. Sim, esse processo aí, se a gente for fazer uma análise mais aprofundada, minha mão está transpirando, eu não poderia pegar no papel, né? Ele é um processo que ele foi escrito a pena. Por que a gente sabe disso? Eu vou só mostrar aqui um pouquinho. Ele começa com uma escrita mais forte, aí ele vai ficando fraquinho, 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 depois ele começa de novo, uma escrita mais forte. E daí é a leitura desse documento que ela é mais trabalhosa, né? Porque alguns aqui vão ler tranquilamente, mas chega alguns momentos. Essa letra aqui está bonita, tá, gente? Está bem bonita, linda ela. Aí depois a gente vem aí com... Tem alguns que a gente não consegue. Tem uma base de quanto tempo demora para fazer a leitura de uma página desse processo? Depende muito do processo. Por quê? Porque tem coisas que a palavra já não existe mais. Né? E a gente tem que fazer uma tradução fidedigna. Quando a gente vai... Nós fazemos a tradução fidedigna. Tem processos que a gente leva aí uma semana, 10 dias, já levamos 30. Depende do volume. Como tudo no direito depende, né? Vocês são conhecedores disso, que tudo depende. A leitura também desses processos judiciais históricos depende muito. Depende do tamanho do processo, depende da grafia, depende... Nós temos que fazer uma pesquisa lá, né, para a gente ver se a gente encontra uma palavra semelhante, porque a gente precisa colocar a escrita como está, mas nós precisamos saber o que é que essa palavra está querendo dizer. Pelo contexto, a gente acaba entendendo. Mas tem palavras que não existem mais na língua portuguesa brasileira, né? Então, a gente precisa fazer essa analogia. Muito trabalho, mas eu acredito que seja prazeroso para você, né? Eu acho que é prazeroso para todos ali da assessoria de gestão documental. Hoje, e eu falo com muito orgulho, eu tenho uma equipe muito boa. Eu tenho acadêmicos bem focados, bem engajados. Eu estou com acadêmicos de história da UFMS, do bacharelado, e eles já começaram a fazer o projeto de pesquisa, né, deles lá em cima de processos nossos. Então, isso é bem bacana. Legal. Vamos para a nossa última pergunta? Eu me chamo Gabriela. E para os acadêmicos que estão nos assistindo, eu gostaria de saber qual mensagem a senhora deixaria sobre a importância do estudo da história do judiciário e da proteção do direito das mulheres. Eu acho que a maior importância para o acadêmico de direito é a gente sair um pouquinho da questão só legislativa e a gente buscar ser mais humanista. Eu acho que a gente precisa humanizar as nossas petições enquanto advogado. Nós precisamos humanizar os nossos pareceres enquanto promotores. Nós precisamos humanizar as nossas decisões enquanto magistrados, enquanto delegados. E aí o direito ele abre um leque, né, de profissões aí. Nós precisamos humanizar as nossas aulas, né, porque nós podemos chegar a ser professores. Eu acho que é mais a questão humanística. A gente precisa. Eu acho que nós temos julgadores que são humanistas e trazem isso com quando você pega uma decisão assim de uma pessoa que tem essa vertente, eu acho que fica mais prazeroso a gente pensar no direito. O direito ele nos dá muitas possibilidades e que usemos o direito, né? Eu enquanto bacharel e que vocês daqui a pouco serão, que usemos o direito para melhorar a nossa sociedade. Nós estamos falando aqui agora em 2025, mas daqui a alguns anos,
como será que estarão? Como que estará a nossa sociedade? Quando eu vou só voltar um pouquinho, assim, que eu acho bem interessante, quando eu trabalhei na implantação do julgamento virtual, segundo grau. E daí teve um desembargador, falecido, inclusive, hoje, e daí ele disse assim, mas eu não vou conseguir ver os olhos do réu? Eu não vou conseguir ouvir a pessoa olhando nos olhos? E daí naquele momento, eu tinha que defender o julgamento virtual pela celeridade. A celeridade processual é muito grande. Nós fizemos uma análise de um processo que entrou no segundo grau, em grau de recurso, e com 7 minutos ele estava julgado, porque nós precisávamos demonstrar para os desembargadores e para o judiciário, que era tudo novo, que era rápido. Quando ele me fez essa pergunta, eu não vou poder mais olhar nos olhos, eu vi o lado humano. Porque quantas pessoas são julgadas indevidamente? Porque o julgador, ele faz pelo aquilo que está no processo. Então, a questão humanística, eu acho que a gente tem que trabalhar mais isso. Não sei se eu respondi a contento. Zeli, infelizmente, o nosso programa está acabando, mas eu quero agradecer a sua participação aqui no Rota Jurídica. É um assunto extraordinário. Quero dar mais uma vez parabéns para a sua exposição. A exposição é aberta ao público? Essa exposição, ela é temporária, Nós temos exposição permanente lá, mas essa é temporária. E essa exposição estará aqui na UCDB, a partir do dia 25, professora? A partir do dia 25 estará aqui na UCDB. Nós estamos remodelando a exposição, mas nós vamos trazer todos os processos que nós encontrarmos até lá de violência com relação à mulher. Eu agradeço imensamente, agradeço à instituição, através da professora, agradeço a vocês pela paciência de nos ouvir, e coloco-me à disposição. O Poder Judiciário agradece por abrir as portas, a instituição abrir as portas para nós falarmos um pouquinho disso. E a assessoria de gestão documental e memória está aberta, ela é aberta ao público das 7 às 19 horas. Podem pesquisar, nós temos processos, nós podemos também mandar processos digitalizados, por e-mail. Como todo o judiciário, a gente atende sob demanda. E daí vai depender de vocês. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz em estar aqui. Obrigada, Zeli. Bom, pessoal, obrigada também à turma do 5º semestre do curso de Direito. Obrigada por terem participado do programa, a participação de vocês engrandece o Rota Jurídica, então obrigada. Bom, pessoal, Rota Jurídica fica por aqui, mas eu espero você no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.